Ela está ali, aliança na mão, família montada, rotina estabelecida, aos olhos do mundo, está resolvida, com uma vida definida, com um papel social bem ocupado, com tudo o que teoricamente deveria desejar. Mas o corpo dela diz outra coisa, o olhar dela conta outra história. E se você é homem o suficiente para perceber isso sem julgamento, sem carência e sem pressa, vai notar o que poucos têm coragem de admitir. Existem mulheres casadas que, mesmo comprometidas, mesmo vivendo sob o nome de outro homem, mesmo cumprindo suas funções diárias, começam a emitir sinais silenciosos, sinais de presença, de interesse, de desejo. Sinais de que algo dentro delas está em conflito com a vida que escolheram e que talvez por um segundo querem escolher você. Mas não se engane, esse tipo de interesse não vem com palavras, não vem com convite, não vem com declarações, vem com gestos, vem com pausas, vem com uma frequência que só o homem atento, só o homem estoico, só o homem que habita o próprio silêncio é capaz de captar. E captar isso não é sinal de malícia, é sinal de lucidez, porque o homem que vê demais, mas não sabe o que está vendo, corre o risco de entrar em jogos que não sustenta, e o homem que vê e se desespera, se perde. Mas o homem que vê e permanece é o único que pode olhar para esse campo com clareza e continuar sendo inteiro. E você já sentiu, já teve aquela sensação estranha, aquela colega de trabalho, aquela mulher da vizinhança, aquela amiga da família. O olhar dela era diferente, o toque demorava um segundo a mais, a risada parecia mais íntima do que deveria, o jeito que ela te ouvia, o jeito que ela te respondia, o jeito que ela disfarçava o incômodo quando outra mulher se aproximava de você. Você percebeu e se perguntou: será que estou vendo coisa? Será que é minha cabeça? Será que estou projetando? Não, você não estava projetando. Você estava captando o que ninguém diz, mas todo mundo sente. Você estava tocando o campo do desejo não declarado, o desejo que luta com a aliança todos os dias e, às vezes, perde. Mas o erro que a maioria dos homens comete é tentar transformar isso em vantagem. É usar esse sinal como oportunidade. É se empolgar. É querer conquistar. E quando fazem isso, desmoronam. Porque o desejo de uma mulher casada não é um jogo simples. Ele vem carregado de peso, de ambiguidade, de culpa, de auto-justificativas. E só o homem que não está faminto é capaz de perceber esses sinais e ficar em silêncio. Só o homem que já não depende do feminino para se validar é capaz de receber esse campo sem tentar colher o que não nasceu. Este vídeo não é sobre como fazer ela te querer. Este vídeo é sobre como perceber quando ela já quer, mesmo sem saber, quando ela já te viu, mesmo que não diga, quando ela já te escolheu, mesmo que nunca vá assumir. Porque a mulher casada que deseja outro homem não busca aventura. Ela busca confirmação do que está faltando. Ela busca vibração, onde o silêncio conjugal já ocupou tudo. Ela busca campo, presença, firmeza. E se encontra isso em você, mesmo que por segundos, ela emite sinais, sempre. Só que esses sinais são códigos, são frequências, são pequenos colapsos na máscara social. A mulher que deseja e não pode, comunica com os olhos, com a voz, com a presença. E o homem que enxerga isso precisa ser mais do que inteligente, precisa ser firme, precisa saber que ali, naquele momento, o poder está com quem consegue não se mover. Porque o que separa o homem fraco do homem maduro não é a capacidade de conquistar, é a capacidade de não reagir diante do que poderia ter, mas não precisa. E esse é o coração do estoicismo masculino real, o domínio do impulso, a leitura do campo, a presença que vê sem tocar, que sente sem puxar, que permanece sem possuir. Porque uma mulher casada que começa a te olhar diferente não quer ser puxada, quer ser reconhecida. E reconhecer isso não é aceitar, é sustentar, é ver e continuar firme, é captar o sinal sem transformar o sinal em caminho. Porque você não está aqui para destruir nada, você está aqui para ver tudo. E ver tudo exige silêncio. Você já passou por isso e talvez ignorou, talvez se arrependeu, ou talvez caiu, talvez não sustentou, talvez entrou num campo que não segurou e se perdeu. Mas agora você vai entender os 7 sinais invisíveis, os 7 gestos,
Os 7 comportamentos silenciosos que indicam que uma mulher casada está começando a vibrar diferente quando te vê. E não para que você use isso, mas para que você reconheça. E nesse reconhecimento, se posicione como um homem que vê e não se desespera. Porque no fim, o que importa não é se ela deseja. O que importa é o que você faz com isso. O homem que sente um convite e responde com carência, vira ameaça. O homem que sente o mesmo convite e responde com presença, vira referência. E toda mulher, em algum momento da vida, vai cruzar com um homem que ela desejaria ter encontrado antes. O que você faz com isso define que tipo de homem você é. E agora, com tudo isso claro, com tua percepção refinada, com o pulso no lugar certo, vamos aos sinais. Sinais reais, observáveis, diretos. Sinais que só o homem estoico percebe e só o homem maduro sabe como sustentar. Ela não diz nada, não te toca, não te elogia, mas começa a aparecer mais, a circular por perto, a fazer perguntas que não precisava fazer, a comentar coisas banais só para abrir um espaço de conversa. E tudo isso com uma leveza casual, que à primeira vista parece natural. Mas se você estiver presente, centrado, lúcido, vai sentir que o corpo dela chega antes da justificativa, que a presença dela vibra algo que o discurso não assume, e que aquilo que era para ser só mais uma interação social qualquer, está carregado de uma tensão que não deveria estar ali. Ela fala com você, mas o olhar escapa, e volta, e fica um pouco mais, e desvia de novo, como quem não quer se expor, mas não consegue evitar. A mulher casada que começa a desejar outro homem não fala diretamente. Ela se aproxima sem motivo. Ela entra no teu espaço, no teu campo, no teu cotidiano. Usa qualquer desculpa para puxar uma conversa, para estar por perto, para compartilhar algo. Pode ser sobre trabalho, pode ser sobre filhos, pode ser sobre a comida do dia. Mas nada disso é o que realmente está sendo dito. O que está sendo dito está no tom da voz. Está na respiração entre as palavras. Está na maneira como ela sorri sem conseguir explicar o porquê. E aqui está o primeiro sinal. O mais sutil, o mais perigoso. A mulher casada que começa a te desejar não muda o conteúdo, muda o clima. E o homem que só escuta palavras não percebe nada. Mas o homem que sente o campo, que está inteiro, que lê o invisível, sabe que aquele bom dia não é só um cumprimento. É um toque, é uma presença. É um convite silencioso que ela mesma talvez não perceba estar fazendo, mas que está sendo emitido com força, frequência e intenção. Você percebe que a presença dela se tornou constante. Ela aparece quando você chega, demora para sair quando você está, gira em torno de você com movimentos que parecem acidentais, mas nunca são. O olhar procura o teu. E quando encontra, às vezes se assusta, às vezes permanece. E ali você sabe, existe algo não dito acontecendo. Existe uma tensão sendo criada. E você está no centro. Mas é aí que o homem fraco tropeça. Ele interpreta isso como oportunidade. Ele se empolga. Ele se aproxima. Ele força. E ao fazer isso, ele quebra o código. Porque a mulher casada que deseja outro homem está vivendo um conflito interno. Um cabo de guerra entre o que sente e o que deveria sentir. E quando você pressiona, ela se assusta. Porque o que ela quer não é ser puxada, é ser percebida, é saber que você leu e que não se perdeu. O segundo sinal aparece na maneira como ela ri. Não é o riso social, o riso leve, o riso automático. É o riso que escapa, que chega no momento errado, que vem com intensidade exagerada para o que foi dito. É o riso que tenta cobrir o desconforto, que tenta disfarçar o olhar, que tenta fingir que nada está acontecendo, quando tudo está. O riso da mulher casada que deseja outro homem é o riso que denuncia, porque vem carregado de culpa, de ansiedade, de vontade. É um riso mais agudo, mais prolongado, mais nervoso. E você sente que, por trás daquele som, existe algo fora do lugar, mas só sente se estiver em silêncio por dentro. Ela começa a buscar a tua opinião sobre coisas que não dizem respeito a você, sobre coisas que ela já decidiu, sobre temas que não são da tua alçada. Mas ela pergunta mesmo assim, e não porque quer tua resposta, mas porque quer tua atenção, porque quer ver como você reage, porque quer manter você perto, mesmo que por poucos segundos.
E tudo isso é feito com um ar leve, quase inocente. Mas não é inocente, porque o feminino, quando começa a desejar, não tem lógica, tem impulso. E esse impulso começa a se manifestar de forma aparentemente sutil. Mas quem tem olhos para ver, enxerga. A mulher casada começa a te observar, a reparar em você, a notar detalhes que só alguém muito atento perceberia. Ela comenta sobre tua roupa, sobre o tom da tua voz, sobre o modo como você caminha. E tudo isso vem disfarçado de brincadeira, de comentário leve, de conversa solta. Mas se você sente o campo, sabe que não é leve, sabe que é código. Ela começa a lembrar das coisas que você disse, traz de volta assuntos antigos, menciona frases que você nem lembra ter falado. Isso não é casual, é memória afetiva, é registro inconsciente. É uma parte dela que está arquivando você e puxando de volta para manter vivo o que ela ainda não pode viver. E o homem atento entende que quando uma mulher casada lembra detalhes de você, é porque você já entrou. Mas ela não admite, nunca vai. Porque a mulher casada que sente desejo proibido não se declara, se aproxima, não se expõe, insinua, não pede, provoca. E tudo isso com classe, com controle, com medo, com hesitação, mas com frequência, frequência constante. Porque o desejo pode ser contido, por um tempo, mas nunca para sempre. E é aqui que você precisa decidir quem vai ser. O homem que usa isso para inflar o ego e tentar conquistar, ou o homem que vê tudo, sente tudo, mas não se move, porque o verdadeiro homem estoico não precisa de confirmação. Ele não precisa avançar. Ele permanece. Ele observa. Ele conduz sem tocar. Ele sustenta sem puxar. Porque o poder dele não está em conquistar uma mulher casada. Está em não precisar dela para se sentir homem. E isso para ela é insuportavelmente atraente. Ela sente que você vê tudo, mas não joga. Que você sente tudo, mas não força. Que você está inteiro, mesmo quando ela se aproxima demais. E por isso ela volta. Volta com desculpas, com sorrisos, com conversas vazias. Mas por trás de tudo está o mesmo campo. Ela já sentiu. E agora quer saber se você também sentiu. E o que vai fazer com isso? Mas ela nunca vai dizer, nunca vai assumir. Porque o desejo de uma mulher casada, quando é verdadeiro, não precisa ser falado. Ele muda o ambiente, muda a respiração, muda a distância física entre vocês, muda o tempo que ela passa por perto, muda o olhar quando outra mulher se aproxima de você. E o homem que enxerga isso não precisa de mais provas. Ela pode falar do marido, pode falar da rotina, pode dizer que está tudo bem, mas o corpo dela desmente, o campo dela entrega, e o jeito como ela te cumprimenta, como te ouve, como reage à tua presença, diz o que a boca jamais terá coragem de dizer. Agora você já viu o início, os primeiros sinais, a mudança do clima, a aproximação velada, o riso que escapa, a memória seletiva, a atenção desnecessária, e o que vem agora é ainda mais revelador. Porque na próxima parte você vai entender o que acontece quando ela começa a te provocar emocionalmente, sem se dar conta. O corpo dela já te denunciou, o olhar já se perdeu tempo demais no teu. A presença dela já girou perto de você sem justificativa real. Mas agora algo muda. Ela percebe que você viu, sente que você entendeu. E quando o feminino percebe que foi percebido, ele entra no estágio mais perigoso, o da provocação emocional disfarçada. Porque a mulher casada que deseja, mas não pode, que sente, mas não aceita, que quer, mas não admite, começa a te testar, começa a criar movimentos contraditórios, começa a oscilar entre a presença e a distância, entre a doçura e a frieza, entre o sorriso e o silêncio. Ela começa a te jogar dentro do próprio conflito, não porque é cruel, mas porque precisa saber se você é forte o suficiente para permanecer ali sem desmoronar. Ela começa a brincar com tua atenção. Um dia sorri, no outro ignora. Um dia se aproxima, no outro se fecha. Um dia te elogia, no outro age como se você fosse invisível. E tudo isso não é jogo, é tensão interna. É ela tentando equilibrar o desejo que sente com a imagem que precisa sustentar. É o instinto puxando para um lado e o superego para outro. E nesse cabo de guerra, ela arrasta você junto, não para te testar como homem qualquer, mas para saber se o teu eixo é firme o bastante para não afundar com ela.
Porque a mulher que já perdeu o chão no desejo precisa desesperadamente de um homem que não se desequilibre diante da oscilação dela. E o homem comum confunde isso com frieza. Reclama, confronta, questiona ou tenta acelerar. Mas o homem estoico observa, sente, permanece. Porque ele sabe que o que está acontecendo ali não é rejeição, é medo, é culpa. É exposição emocional disfarçada de sarcasmo, de indiferença, de irritação súbita. E se ele reage a isso com raiva, ele mostra que não entendeu nada. Mas se ele responde com calma, com olhar firme, com presença inabalável, ela sente. Sente que agora ela está diante de alguém que vê além da superfície, de alguém que escuta o que o corpo dela está gritando em silêncio. Ela começa a te provocar, com pequenas frases, com toques de ironia, com comentários que não têm justificativa no contexto. Você gosta de mulheres casadas, é? Diz ela com um riso nervoso, fingindo que está brincando. Mas não está. Ela está colocando para fora o que já está sufocando por dentro. E nesse momento você tem duas opções: brincar de volta e destruir o campo, ou apenas sorrir com calma e deixar que ela entenda, sozinha, que você viu tudo, mas que não vai jogar. E esse tipo de resposta é o que mais a desmonta. Porque a mulher casada que começa a provocar está desesperadamente tentando saber se você está no controle. Ela pode começar a te desafiar, a dizer que você é muito sério, muito frio, muito confiante. Mas preste atenção, ela não está te criticando. Ela está testando o quanto da tua presença é real. Porque se você tenta se justificar, se tenta amolecer para parecer mais acessível, se tenta mudar para agradar, você perde o respeito dela, perde o campo. Porque a mulher que já te desejou, mas não pode permitir esse desejo, precisa de um homem que não deseje com pressa, que não precise de confirmação, que veja tudo, mas não se mova. Ela pode até se afastar, pode sumir por uns dias, pode não te procurar mais como antes, pode até parecer que esfriou, mas se você estiver atento vai perceber que nada esfriou, que o campo ainda está ali, que a energia ainda vibra, que a ausência dela é só uma tentativa de conter algo que já ficou grande demais. E é aqui que o homem impaciente falha. Ele corre atrás, ele pergunta, ele cobra e perde, porque ela não quer ser perseguida, quer ser sustentada. E o único homem que sustenta é aquele que, mesmo na ausência dela, continua inteiro. A mulher casada que provoca está vivendo uma crise interna, silenciosa, cansativa. Ela está dividida entre o que sente e o que construiu, entre a emoção e o que é certo. E quando ela percebe que você não se abala, quando vê que você continua calmo mesmo quando ela é ácida, quando você continua firme mesmo quando ela oscila, algo nela cede. Porque o feminino só se entrega para quem sabe segurar a bagunça sem julgar. Mas cuidado, porque esse é o momento mais perigoso para o teu ego, porque ela vai se mostrar mais vulnerável, vai parecer mais aberta, vai dar mais sinais, e você vai sentir que está tudo pronto, que agora é só avançar, e se fizer isso, perde, porque ela não está pronta, porque essa provocação ainda é defesa, ainda é medo, e se você força a entrada nesse campo, você mostra que não é forte, que não consegue conter o próprio desejo, que é só mais um homem sedento tentando pegar o que não está pronto para ser dado, e ela sente isso, e se fecha. Mas se você não força, se você apenas sente e continua sendo o mesmo, se você a olha com o mesmo olhar, mesmo quando ela tenta te empurrar emocionalmente, se você permanece presente, mesmo quando ela está ausente, se você não reage, mesmo quando ela te cutuca, então ela vê que agora ela pode confiar, porque você não é o homem que vai levá-la para o abismo. Você é o homem que mostra que o abismo existe, mas que tem controle suficiente para não cair. E é aí que o campo muda, que a frequência muda, que o olhar dela começa a carregar mais entrega do que conflito. Mas tudo isso só acontece depois que você atravessa essa fase, a fase da provocação emocional, da oscilação afetiva, dos testes silenciosos, do medo disfarçado de sarcasmo. Porque esse é o estágio onde ela mais precisa de firmeza, onde ela mais precisa ver que você não é como os outros. E o homem que entende isso não tenta avançar, ele espera, com presença, com silêncio, com olhar firme, porque o verdadeiro poder masculino não está em conquistar,
Está em permanecer quando todos os outros cairiam. Está em sustentar quando todos os outros cobrariam. Está em conter quando todos os outros cederiam. E a mulher que deseja em silêncio, sente isso. Na próxima parte, vamos ver o que acontece quando ela começa a se abrir emocionalmente, mesmo dizendo que não está fazendo isso. Quando ela começa a se mostrar, sem perceber. E quando o desejo, mesmo contido, já começa a ser carinho camuflado. Ela começa a conversar mais, a puxar assunto fora de contexto, a perguntar sobre coisas que não dizem respeito a ela, a buscar a tua opinião em temas íntimos, existenciais, familiares. E tudo isso com um ar leve, como quem apenas quer uma conversa. Mas você sente que não é só conversa, que tem algo por trás. Que o jeito como ela fala com você não é o mesmo jeito que ela fala com os outros. Que a forma como ela compartilha agora carrega algo mais denso, porque a mulher casada que já desejou, que já oscilou, que já testou, agora começa a se entregar, não com o corpo, ainda não com o toque, mas com o afeto, com a confiança, com o tempo que dedica, com os assuntos que levanta, com o silêncio que permite entre vocês. Ela começa a dizer coisas que não diria a ninguém, começa a se mostrar vulnerável, começa a deixar escapar pequenas dores, pequenas frustrações, pequenas insatisfações do casamento, da rotina, da vida. Não como quem está reclamando, mas como quem está mostrando que algo ali dentro já não está mais tão inteiro quanto parece. E ela escolhe você para ouvir. Escolhe você para ser a presença masculina que a escuta sem julgamento, sem pressa, sem desespero. Porque no fundo, ela sente que você é o único que a enxerga além do papel que ela representa. E esse é o terceiro sinal, o mais profundo, o mais delicado, o mais confuso para o homem despreparado, porque agora ela não está apenas girando ao redor de você, ela está se colocando diante de você, sem defesas, sem máscaras, sem frases prontas. Está te dando acesso ao que sente, mesmo que negue, mesmo que brinque, mesmo que diga que é só um desabafo. Mas não é. Quando uma mulher casada começa a se abrir para você de forma emocional, é porque o vínculo já começou, mesmo que o relacionamento não tenha começado. Ela fala do marido, fala do que ele não percebe, fala do que ele não escuta, fala das coisas que ela gostaria de mudar, mas não tem coragem. E você sente que ela não está apenas contando, ela está mostrando o vazio, está mapeando o buraco, está dizendo sem dizer: aqui dentro tem algo que ele não toca, e está te convidando para ver, não para preencher, não para invadir, mas para ver, para reconhecer. Porque a mulher que se abre emocionalmente para um homem fora do casamento não está querendo consolo, está querendo espelho, está querendo saber se alguém consegue enxergar a mulher que ela deixou de ser há muito tempo. E aqui está o ponto mais perigoso para você, porque ela começa a se tornar doce. Começa a se mostrar humana, começa a parecer alguém que você gostaria de proteger. E o teu instinto começa a confundir desejo com responsabilidade. Começa a querer cuidar, acolher, segurar. Mas esse é o momento de mais silêncio. Porque se você avança agora, se você tenta interpretar isso como permissão, se você transforma essa intimidade em sedução, você destrói tudo. Porque o que ela está fazendo não é te dando autorização, é te testando com profundidade. Quer saber se, mesmo com acesso ao que é íntimo, você continua inteiro, ou se apequena para tentar merecer o que ela nem sabe se pode dar. Ela te elogia agora, de outro jeito. Diz que confia em você, diz que gosta de falar contigo, diz que se sente leve ao teu lado. E quando uma mulher casada diz que se sente leve com outro homem, ela está dizendo que tudo o que viveu até aqui pesou. E que agora com você ela pode respirar. E isso para ela é devastador, porque agora o sentimento deixa de ser impulso e vira consolo. E o consolo feminino é o início da substituição emocional. Ela começa a te escrever mais, fora de hora, em horários que não combinam com a rotina. Começa a te mandar mensagens que não precisam de resposta, mas manda, porque precisa manter o campo aceso. Porque agora, se você some, ela sente. E isso é a prova final de que você já entrou. Ela menciona o futuro. Brinca com cenários, fala de viagens, fala de coisas que gostaria de viver. E quando você responde, mesmo com humor, mesmo com leveza, ela sorri com um tipo de brilho que não é só reação, é imaginação.
Porque a mulher casada que começa a criar imagens mentais com outro homem já saiu do casamento por dentro, mesmo que ainda esteja lá por fora. E nesse estágio, você precisa estar mais forte do que nunca, porque ela começa a te fazer bem, começa a te fazer sentir especial, começa a te mostrar que existe ternura onde você não esperava. E o teu ego, teu afeto, tua carência antiga, tudo começa a pedir que você vá, que você responda, que você diga que também sente, que você diga que está ali. Mas se disser, se avançar, se transformar o campo emocional em campo de conquista, você quebra o que ela construiu com tanto medo. Porque o feminino, quando se abre, não quer ser puxado, quer ser acolhido, quer ser visto, quer saber se o homem diante dela consegue ouvir as dores mais íntimas dela. Sem transformar isso em oportunidade, ela vai começar a falar sobre você. Vai dizer que você é diferente, que é centrado, que é alguém raro. E ela vai dizer isso com os olhos brilhando, com a voz calma, com o corpo virado para o teu. E você vai sentir tudo. Vai querer responder, vai querer retribuir, mas não deve. Porque o teu valor agora está em continuar sendo exatamente quem você era antes de ouvir tudo isso. Ela está testando o teu centro, agora mais do que nunca. Porque o desejo já virou entrega. E a entrega, para se tornar verdade, precisa ser contida. Precisa ser mantida em campo de confiança. E só o homem que não se move, que não se precipita, que não transforma a abertura em caminho, é o homem que ela nunca esquece. Porque no fundo, o que ela quer saber não é se você quer ela, é se você consegue segurá-la sem possuí-la. E quando você prova que consegue, tudo nela se acalma. Mesmo que não fique, mesmo que se afaste, mesmo que negue tudo depois, ela vai lembrar, vai guardar, vai voltar emocionalmente. Porque você foi o primeiro homem que a viu por dentro e ficou em silêncio. Na próxima parte, o que acontece é ainda mais grave. Porque o corpo começa a reagir, a se posicionar, a se aproximar, a vibrar de um jeito que nem ela consegue mais disfarçar. O corpo começa a falar, não em palavras, não em intenções explícitas, mas em gestos, em presença, em reações involuntárias, em silêncios longos demais para serem apenas silêncio, em proximidades que acontecem mesmo quando não há motivo, porque agora ela já passou do ponto da contenção emocional, já não está mais só te testando, já não está apenas se abrindo em conversa, agora o corpo dela está começando a reagir à tua presença de forma visceral. E o mais perigoso disso tudo é que ela mesma nem percebe a profundidade do que está fazendo. Ela começa a te tocar, de maneira sutil, no ombro, no braço, no antebraço. Toca como quem está cumprimentando, como quem está brincando, como quem está apenas sendo simpática. Mas você sente que não é isso, porque o toque que vem da mulher que deseja carrega uma frequência diferente. Ele tem pausa, ele tem intenção contida, ele tem o tremor de quem está fazendo algo que não deveria, e mesmo assim faz. E a verdade é que esse toque não é uma busca física, é um desabafo do desejo. É o corpo tentando expressar o que a boca jamais vai assumir. Ela começa a se aproximar fisicamente, a sentar perto, a caminhar ao teu lado, a ficar em pé próxima demais. E tudo isso acontece sem lógica, porque não há necessidade. Mas ela arruma justificativa, pede ajuda com algo, finge que é coincidência, se posiciona de forma que, ao virar para alguém, sempre te veja no campo de visão. E você sente que está sendo observado, que está sendo medido, que está sendo desejado, mesmo que de forma reprimida. Porque o corpo da mulher que quer, mas não pode, acaba falando por ela. E você, se está inteiro, percebe tudo. Ela começa a se arrumar mais nos dias em que sabe que vai te ver, a mudar o perfume, a mudar o tom da voz, a ajustar a postura, a colocar uma roupa que realça detalhes que antes não eram destacados. E ela faz isso como quem não está fazendo, como quem está apenas vivendo, mas tudo nela denuncia. O brilho do olhar ao te ver, a forma como prende o cabelo ao chegar perto, o jeito como ajeita a roupa quando cruza contigo. E você sabe que o corpo dela está dizendo, estou aqui, mesmo que ela diga o contrário, mesmo que ela continue falando do marido, mesmo que finja que tudo está bem, o corpo não sabe mentir. Ela começa a reagir de forma exagerada quando outras mulheres se aproximam de você. Fica desconfortável.
brinca com ciúmes disfarçados, faz comentários leves, mas que carregam uma tensão por trás. E você sente que o que ela está expressando não é opinião, é territorialidade emocional. Porque agora, aos olhos dela, você não é mais só uma presença simpática. Você virou um ponto de luz em meio à rotina cinzenta. E qualquer outra mulher que se aproxima é ameaça. E quando você fala com outras mulheres, ela muda, esfria, fecha, responde de maneira seca, te evita por um tempo, mas volta, sempre volta, porque ela quer mostrar que não se importa. Mas o corpo, o rosto, o ritmo das palavras, tudo mostra o oposto. E você sente que ela já não está mais no controle do que sente. Ela começa a sonhar com você e te conta, disfarça, ri, diz que foi engraçado, mas menciona o sonho. Diz que você apareceu, que estavam em alguma situação esquisita. E ela menciona isso como quem está apenas contando algo curioso. Mas não é curioso, é confissão, porque o corpo dela está transbordando desejo. E o inconsciente começou a levar você para os espaços onde ela já não consegue controlar mais nada. E se ela menciona isso para você, é porque quer saber se você também sente. Ela começa a inventar motivos para te tocar, para te provocar fisicamente, para fazer piada com tua aparência, para comentar sobre tua voz, tuas mãos, tua forma de falar. E tudo isso, feito em meio a sorrisos e conversas leves, carrega um conteúdo que ninguém mais percebe, mas você sente. Porque agora não é mais só o desejo emocional, é o corpo dela tentando desesperadamente existir perto do teu. E é aqui que o homem comum perde tudo, porque ele se empolga, ele avança, ele transforma esse sinal em aval, ele tenta, ele propõe, ele insinua, e quando faz isso destrói, porque a mulher casada que começa a reagir com o corpo não quer ser levada para o próximo passo por você. Ela quer saber se você é capaz de ler o que ela sente, e ainda assim não a forçar a viver isso, porque o homem que força, que propõe, que transforma tensão em ação, é o homem que prova que não tem controle, mas o homem estoico não avança. Ele permanece, mesmo quando ela se aproxima demais, mesmo quando ela se inclina demais, mesmo quando ela te toca com intenção clara, porque ele sabe que agora não é sobre sedução, é sobre domínio. E o verdadeiro domínio não é sobre conquistar o corpo de uma mulher casada, é sobre permanecer no controle do próprio. Ela sente que você vê tudo, que percebe tudo, que sente tudo, mas que não precisa fazer nada. E isso para ela é devastador. Porque agora você representa tudo o que ela nunca teve. Um homem que sente desejo, mas que não vira refém dele. Um homem que percebe o convite, mas que tem estrutura para não aceitar o que ainda não pode ser vivido com verdade. E ela nunca vai esquecer isso. Porque agora ela sente que mesmo sem tocar, você a tocou no único lugar que nenhum outro homem tocou. O centro emocional do desejo não realizado. E isso, para uma mulher, vale mais do que qualquer relação que já teve com toque, mas sem presença. Na próxima e última parte, veremos o desfecho de tudo isso, quando a mulher casada começa a se retrair, negar ou recuar, mas já foi marcada internamente para sempre. Ela vai recuar, é quase certo. Vai mudar o tom, vai começar a te evitar, vai dizer que exagerou, vai fingir que não aconteceu nada. Vai falar do marido com mais frequência, com mais ênfase, com mais entusiasmo artificial. Vai rir alto demais. Vai trazer o nome dos filhos para as conversas. Vai inventar distâncias. Vai provocar frieza onde antes havia calor. Mas você já sabe. Você viu. Você sentiu. Você testemunhou o processo interno de uma mulher que se permitiu por alguns instantes desejar outro homem e esconder isso até de si mesma. E não importa o que ela diga agora, porque o que já foi vivido, mesmo que não tenha sido consumado, já existe dentro dela, já deixou marca, já entrou na memória do corpo, já entrou no lugar onde os instintos não podem mais ser desfeitos. E o mais importante de tudo é, o modo como você se comportou diante disso é o que determina o que você se torna depois. O homem fraco se vitimiza, diz que ela iludiu, que ela usou, que ela confundiu, fica magoado, ressentido, emocional. Quer confrontar, quer respostas, quer que ela diga com todas as letras que sentiu o que sentiu. E ao fazer isso, se rebaixa, se desconfigura, se desvaloriza,
Porque o verdadeiro homem estoico não precisa de confirmação de nada que ele já sentiu. Ele não precisa ouvir que foi escolhido. Ele já viu que foi, e ver para ele basta. Porque o homem que se vê por dentro não precisa que o mundo diga em voz alta o que ele já sentiu em silêncio. Você a viu cruzar limites invisíveis. Você sentiu a vibração quando ela parou de ser educada e passou a ser presente. Quando o toque deixou de ser casual e passou a ser comunicação. Quando o sorriso deixou de ser social e passou a ser confissão. Quando a ausência dela virou silêncio desconfortável. Quando a presença virou território vibrante. Você viu tudo isso. E ainda assim, não reagiu, não pediu, não cobrou, não avançou. E é exatamente por isso que ela nunca vai te esquecer. Porque todos os outros homens que ela conheceu pediam algo, esperavam algo, precisavam de algo, queriam receber, conquistar, dominar. Mas você, não. Você viu tudo e permaneceu em silêncio. Você desejou, mas não se curvou ao desejo. Você sentiu, mas não deixou que o sentir quebrasse tua estrutura. E é isso que te separa dos outros. É isso que te define. É isso que faz dela uma mulher marcada para sempre. Mesmo que volte a fingir que nada aconteceu, ela vai dizer que era tudo coisa da sua cabeça. Vai dizer que você entendeu errado. Vai rir de você se precisar. Vai ironizar, se for necessário para se proteger. Mas nada disso vai apagar o que ela sentiu quando te olhou e percebeu que você sabia. Que você viu, que você leu, que você escutou o corpo dela, o silêncio dela, o campo dela, e ainda assim ficou firme. Esse tipo de homem não se encontra, se reconhece, porque a mulher que desejou e não pôde, não esquece o único homem que pôde e não quis, não por fraqueza, mas por domínio, por integridade, por força, porque o verdadeiro poder masculino não está em conquistar. Está em sustentar o campo onde o feminino oscila, sem cair. E no fundo, é isso que ela queria o tempo todo. Saber que podia ser vista, que podia ser sentida, que podia ser desejada, sem ser levada, sem ser cobrada, sem ser manipulada. E você deu isso a ela, não como presente, mas como reflexo da tua presença. Porque o homem que vê o que poucos veem e ainda assim não toca, esse homem vira espelho eterno na memória de qualquer mulher. Então não espere que ela diga obrigado, que ela confirme, que ela assuma. Você não precisa disso, porque tudo o que você precisava já foi entregue. A experiência de permanecer inteiro mesmo diante de um desejo proibido e sair maior, mais centrado, mais firme, mais homem. O verdadeiro estoico não evita o fogo, ele atravessa o fogo e não se queima. E agora que você sabe todos os sinais, agora que você viu o processo completo, agora que você entendeu cada vibração que uma mulher casada em conflito pode emitir, só existe uma coisa que pode selar isso em você: a tua postura quando tudo terminar. Permaneça calado, permaneça firme, permaneça íntegro, porque a mulher que sentiu tudo isso já sabe quem você é, mesmo que nunca mais diga o teu nome em voz alta.